não usar, não tapar no nariz, não tapar na boca devidamente sempre que não está fora de casa, hora que não está com contato direto com alguém. Seja ele no maior amigo, seja ele alguém que mais tem condições de nós, manga de viagem. Ora que não vê que gente que mais não tem condições financeiras, não está a mostrar mais humildade. E estou obrigando sempre na relaxar. Usa máscara que implica que não indute pecador. E que implica que não desconfia de pecador. Usa máscara implica que não protege não a cabeça, mas também não protege quem que não está diante dela. Porque não quer saber a nós próprios que tem a máscara, se é nós que é infectado. E se é nós que é infectado, e para via de uma condição de assintomático, que tem sintomas, não tem febre, não tem dor de garganta, não tem dor do corpo, se não usa máscara, não ajuda que alguém que não está diante de contaminar com o Covid-19, ou se vamos ter com o SARS-CoV-2, nome mais conhecido, novo coronavírus. É como eu não consigo sempre, vou ouvir autoridades, vou usar máscaras, vou evitar estar onde a gente assistiu. Vou lavar a mão sempre que há álcool sabão, e álcool lexívia, se botar em álcool em gel, sempre vou lavar a mão, vou desinfetar a mão. Sempre, periodicamente. Porque você está sabendo naquele momento que eu puder entrar em contato com aquele vírus e naquele momento, naquele descuido que eu puder ter com aquele movimento de mão por debaixo para a própria máscara, depois para a boca, ou para o olho, ou para o nariz, e a partir de lá, você é contaminado com aquele vírus. E a hora que o apanhar alguma levar a casa, para o cliente que mais gosta dele, os familiares, os filhos, os mulheres, os amigos, os vizinhos, e a partir de lá, vou causar problema para gente que mais próximo de você. Ele comanda esse conselho e cá para fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário. E para ajudar a cabeça, ajuda quem com mais gosta dele, ajuda o bairro, ajuda os vizinhos, ajuda o país, ajuda o continente e ajuda o planeta onde é que está nele. Se a nós tudo não tomar medidas, não ajuda a contribuir na combate esse novo coronavírus que está a ter consequências enormes para o mundo. Exatamente sobre as consequências enormes de Covid-19 no mundo, suma que não papel ontem, e nascer do tema de primeira parte no programa de hoje. Não tem conosco na estúdio, suma que não prometeu ontem, mestre Afonso Gomes, ele economista, ele é alto dirigente de RGB Movimento Bafata, que na passada segunda-feira fazia 34 anos de vida, de luta, de vitórias e de derrotas, mas sobretudo 34 anos de insistência e de persistência, suma que fala, minha amigo, também vais. RGB, suma que você vê, e de primeiros partidos políticos que começaram a fazer oposição à PAIGC. Ali, estava na Portugal, maioria parte deles, parecem como ele aqui fundado, né? Depois de bem para Guiné-Bissau, e partido que, segundo história, nunca se se bem contado ou mal contado, é ganha primeiras eleições multipartidárias legislativas da Guiné-Bissau. Mas PAIGC suma sempre é conseguir ganhar aqui eleições de 1994. Bom, essa história que está contado até hoje, porque naquela altura no cano fazia jornalismo, sobretudo naquelas eleições eu não estava na dia de Poilão, não me diba tartarugas marinhas naquela altura, e lá que eleições ochan. Mas ochan não arriba de Bubaque. Não houve histórias como urnas, manga de lochado na Rio de Bafatá, com manga de votos, com o X estava na bandeira de RGB, Movimento Bafatá. Essas histórias passadas, antigas, mas que se não para perder RGB, e vou não contar ali um partido que faz essa história na Guiné-Bissau, que na segunda-feira que passa, é fazer 34 anos de vida, de insistência e de persistência. E aos um dos altos dirigentes desse partido, economista, mestre Afonso Gomes, na vem jurando perceber que impacto exatamente com esse Covid-19, que desde dezembro do ano passado, segundo o OMS, e começando a atingir o mundo, começando na China, na Ásia, e rapidamente propagar para todo o mundo, e aos 196 países do mundo está sendo afetado, está sendo infectado para essa doença medonho, que segundo dados mais recentes, nesse momento, essa doença, ou esse bicho, causa 18 milhões
572.720 infecções na todo o mundo. Se você nota, só nas últimas 24 horas, 252.972 gente espanha doença na todo o mundo. E morte que causa seja na 701.112 na todo o mundo. E nas últimas 24 horas e morre dessa doença na 196 países, 6.784 pecadores. E na África, nas últimas 24 horas e morre 438 gente e 8.188 apanha essa doença. Na Guiné-Bissau, em particular, no país onde nós estamos, não tem até dados de 3 de agosto, 2.032 casos, 27 mortes, 944 infecções, aliás, recuperações, aquilo aqui melhor. Número de casos ativos é de 1.061. Já agora não vai para o doutor, aliás, mestre Afonso Gomes, economista, se não falar alto, dirigente da RGB, para não começar a analisar, se ouvir, qual que impacto que o Covid-19 disse para o mundo, na economia e na sociedade, e em particular, qual que impacto que começa na notícia na Guiné e que ainda tem a curto e a longo prazo. Nesse país frágil, que não se vê tanto economicamente, suma na saúde, e um país muito frágil. Muito boa tarde. Boa tarde. Mestre Afonso Gomes, muito bem-vindo a este programa. Muito obrigado. Não quero saber se tem alguma palavra sobre RGB para não poder abrir. Vou fazer 34 anos, realmente, e muitos anos de vida. E mais velho do que mangarguinense. Bom, primeiro, se eu permitir, para me agradecer o convite que vou fazer no RGB. Agradecer o nome do RGB e também me solidarizar com todo alguém que apanha essa doença que afeta todo o mundo. Eu me também mandar condolências à família que infelizmente foi vítima dessa doença. Obrigado. E também não cumprimento o vasto auditório da África FM. Não falar muito obrigado a Bo. Obrigado. Zig. Sempre. Sempre juntos. RGB, agradecer imensamente a casa por poder dar um destaque que tem dado, o apoio que tem dado a RGB. E relativamente à RGB, não está ali. Se me for falar, vou retratar muito bem para poder celebrar, comemorar 34 anos de existência. De maneira que vou retratar muito bem ainda 34 anos de luta intensa. 34 anos de vitórias significativas. 34 anos de derrotas também significativas. É assim a vida. A vida é fazer de encontro, desencontro, vitórias e derrotas. De alegrias, de tristezas, exato. De lágrimas e de sorrisos. Exatamente. Essa é a nossa vida, mas nunca podia desistir. Sim. Ainda mais, de 34 anos que não completa, não dedicar ao país, à Guiné. Sema que cada vez que Guiné-Bissau e guineenses estão na aflição, Atalanta, se mide consequências. Assim que acontece, desde os anos 74, a independência, alguns anos a seguir a independência, alguns anos a seguir a Revolução de 80, alguns anos a seguir a vários massacres que existem, Nolanta sempre nos disponibiliza. Não vai lá, nós está ali. Não fazia o que não podia. E aconteceu em 94. É luta que não determina como. Não tem que ter a todo custo a democracia na Guiné-Bissau. A democracia para poder construir uma sociedade em que tudo alguém pode pensar, papiar, expressa-se de forma cultural em toda a dimensão, expressar se alegria se que sabe, maneira que entender, desde que respeitando limites
que a própria vida tem põe a cada um de nós. Exato. E a nós só não capuriba também conseguir vitória para poder remover o artigo 4º na Constituição, que está consagrado a partir do Estado, PSE, luz e guia. Ora que sim, ninguém mais que por aí pensa outra forma, e só PSE que por aí pensa, e só o PSE que dispõe de uma vida, de uma forma de estar, de uma forma até de matar no chur e como que não fazer no chur, como que não chorar. Então, aquilo que mobiliza patriotas na Portugal, eu não estava na Portugal, mas idade, não estava, não estudava certamente na altura, mas imobiliza patriotas guineenses que deixam ser carreiras brilhantes que é por Iteneba. Eu falo, não, o país está em primeiro lugar. O país está em primeiro lugar, não abraça a causa, então não na luta para poder conseguir, mas pacificamente, para poder conseguir implementar na Guiné-Bissau a democracia, o sistema democrático. E associado a isso, não estava também progresso que não é bem consumar no desenvolvimento econômico e social, para poder beneficiar tudo guineense. A nós, essa parte, não vou conseguir. Mas também nunca desiste. Até hoje. Não vive nas incertezas relativamente ao desenvolvimento. Exatamente, desenvolvimento. E esse que leva a RGB nas eleições presidenciais passadas que hesita na apoia um candidato opositor à PSGC, que exatamente. Umaru Sissoko Embalo. Foi a primeira formação política logo no lançamento de candidatura de Umaru Sissoko Embalo que abraça esse projeto. E isso, relativamente a isso, modesta à parte, vou fazer parte da diretoria de campanha da parte da RGB, que apoia incansavelmente a candidatura do general Umaru Sissoko Embalo. A nós, só para falar, vamos fazer também parte do grupo que conduzir a negociação, que todo candidato que solicitar no apoio. Mas, na cada determinação de cada candidatura, não tem contra valores que a nós, RGB, não está a defender, que é valores de respeito para a pessoa humana, porque para nós, na RGB, a pessoa humana é atenção especial, é todo o centro de nossa atenção. E então, não encontra na candidatura general Umaru Sissoko Embalo, que é a candidatura que pode devolver a esperança perdida ao longo dos anos. E também que pode devolver a soberania nacional. Praticamente não perdeu, né? Nos últimos 5 anos. Porque alguém te aponta, mas não tem uma varinha mágica para saber disso? Não. O facto de ele foi primeiro-ministro do país e prescinde de segurança de Comib, porque preferi forças republicanas nacionais, e então para nós é um sinal muito forte para a RGB. Realmente confiança na Guiné-Bissau e gosta da Guiné-Bissau e aposta na Guiné-Bissau. Então não encontra isso como ainda devolvendo a soberania nacional. E alguém que não entende e para assim como tempo está dando razão como ele pode no Conselho das Nações volta a colocar a Guiné-Bissau. Só que a Guiné-Bissau fazer a luta heroica. Então, daí que não apoia a candidatura general Umaru Sissoko Embalo, e também minha parte, a candidatura que dá oportunidade de conseguir Guiné-Bissau. Porque o Jansen, em 82, Bissau era chapa de Bissau para baixo. Mas me consigo Canchungo, Cacheu, Bissau, muito bem. Canchungo nem por isso, muito bem, não consigo aquilo dos anos. Mas na candidatura, Nhanda,
todo o país, porque a nossa que grupo avançado. Nós está preparado, nós entra na tabanca, dormir na tabancas, passa agora, é para fazer comício. Exato. Portanto, foi grande oportunidade a mim, Estou em contato com Guiné e com Guiné-Bissau. Exatamente. Isto, brinca que a nós se namoro feliz para um cozinha país. Exatamente. Um desejo concretizado. E já agora, indo para o tema, mestre Afonso Gomes, nós está na plena pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau e Cunça, salvo os primeiros casos no dia 25 de março, 25 e 26 de março, 24, 25 e 26 de março, primeiros 2 casos em Castanheiro, importado de um português, empresário português que esteve ali. E vai, dias depois de morrer, mas fica contágios na Bissau, na Canchungo, e foi 2 cidades que logo no início foi, portanto, sacudido com essa pandemia na Guiné-Bissau. E até a hoje já passa março para abril, abril para maio, maio para junho, junho para julho, julho para agosto, você na caminho de 5 meses, 2.032 casos. Mas o mundo todo, se como falar, está já na cerca de 18 milhões e meio de casos e qualquer coisa como 701 mil mortos, não sei, na caminho de 1 milhão de mortos na todo o mundo. Mas independentemente de mortes, de casos, de infecções, de lutas que não travado na área sanitária, e tem aquele outro que impacto que não tem em outros setores econômicos, sociais, culturais, científicos. E o que é que eu pude falar sobre esse impacto no mundo e na Guiné-Bissau? Muito obrigado por pertenência até de uma pergunta e não permiti papiar realmente a vontade sobre isso. Essa doença não surgiu pela primeira vez, estava na Lisboa, no mês de dezembro, provavelmente em finais de novembro, que começou mais disseminado só a partir de dezembro, e a gente toma consciência a partir de 21 de janeiro, que dá casos divulgados, grande parte. E na China, para nota como se pode como o mundo, maneira que está organizado economicamente, o mundo global, e se não tem ideia como a China, e aquele país que o gigante que transporta 3/4 de produtos manufaturados para todo o mundo. Exatamente. E alimentos. Cerca de 26, 27% do produto interno bruto de todo o mundo que está assegurado para a China. Assegurado para a China. E se o modelo de gestão que tem impera no país mais desenvolvido, que é de just in time. O que é isso? Gente está a comprar material, estoque necessário para produzir durante um X tempo. Indústria automóveis e outras indústrias de celulares, computadores, é que até forma estoque, porque o custo de estoque, ainda tem evita custo de estoque. Hoje a China fecha fronteiras, escusado por punta, como todo mundo a produção para quase na todo mundo, porque ao mesmo tempo está exporta produtos manufaturados que está a servir de produto básico para indústrias nos diferentes países da Europa, América e Rússia. Então, grande parte, mesmo que confinamento que chega bem países todo, é que tem matéria para produção. A produção cai. E a China, e que só que lá, a China está a produzir muitos turistas. Está a produzir milhares e milhares de turistas para todo o mundo, para os Estados Unidos, para a Europa, Inglaterra, França, Itália e uma certa parte não só empresas chinesas, mas também o turismo chinês. A China fecha a porta, fecha espaço aéreo, fecha fronteiras, país, o turismo, primeira vítima, para além da indústria produtiva, também o turismo recente.
Isso vai ver quanto milhares e milhares de empregos que o turismo está movimentando em todo o mundo. Exato. E manga de famílias hoje sem emprego boa. Desaparece completamente. Ninguém ainda que pode calcular os custos econômicos dessa pandemia. A nós, economistas e economia, está num território desconhecido. Qualquer previsão que alguém acadêmico avança é apenas um exercício acadêmico. Difícil, muito difícil não prever consequências, porque essa pandemia, o Covid-19, tem regras e regras muito duras. Muito duras. Se vai ver na tudo sites de especialidades, sobretudo econômico, Bloomberg, e depois outros sites, o que nota como só de janeiro a março, China fecha completamente o espaço. O país bloqueia. Março, Europa invadido dia 21 de fevereiro. 22 de fevereiro e 22 até 27 de fevereiro, primeiros casos na Itália, e vai com uma propagação em flecha muito rápida. E chega 27 na Espanha. Onde chega 27 na Espanha, a Europa toma consciência do perigo do Covid-19. É fichar espaço aéreo, é fichar, primeiro é que confina logo. Manga países confina logo. Foi grande falha. Foi grande falha, que confirma logo, porque é que tem a consciência real disto. Porque informações que vêm também de China, e que eram informações muito fortes para poder alertar a consciência. Sim, mas também países, China na luta com esse vírus, em vez de é bem saber o que é que não acontece, ajuda para lá, não, é chiguete, cara, quem toma aqui, quem não toma de céu, ele leva, se com cidadãos ele leva, e fica a China com esse problema. O problema. Então, aqui consequências, logo lá na fevereiro e março, a Europa entra no confinamento. País, produção para. Completamente. Indústria hoteleira para. Comércio para. E único produtos que eu fazia, produtos higiênicos e um bocadinho de produtos alimentícios. A gente tem que alimentar na casa. E naquele período, praticamente, aquele fábricas, aquelas grandes indústrias que estão fazendo aqui produtos, tudo para. Tudo a gente fica na casa. Sim. Praticamente tudo está bem China, um bocadinho. Exatamente. E houve até desvios desses produtos. Ora, com um grande país encomendar aqui, outro está da massa e tomar, que aí houve que era que não a guerra. Máscaras, como é que está chamando? Coisa de respiração. Máquinas, exatamente, ventiladores que a América não comprava aos milhares, a França não compra centenas de milhares. Ora, aqui encomenda Portugal, tem encomenda outro, está chegando a tomar máscaras. Quer dizer, só depois que os países europeus começaram a abrir fábricas assim para fabricar esses materiais higiênicos necessários de prevenção. Que leva a colocar o mundo alguma crítica sobre o modelo econômico vigente, porque a nossa economia mundial também, em relações internacionais e sobretudo na área econômica, estava baseada sobre a vantagem comparativa. Ora que o país está a produzir em grande quantidade e com menos custo, não está a falar como bom, em vez de produzir nada bindio. Mas na Covid, colocar a tudo alguém consequências, o impacto enorme é na reconversão, digamos assim, da forma de produção. Manga de empresas rapidamente é converter na produção de ventiladores
na produção de produtos que produz cada produto cosmético, passa só para materiais necessários para combate e na prevenção de Covid. Exatamente. Que outro estudo fica estagnado. Bom, a gente fala, grandes países é colocar meios para poder acudir a essa população, isso é verdade. Mas na economia, é que a gente fala como e foram medidas paliativas. E agora que alguém está doente, então dá aqui tratamento para aliviar sofrimento até que socorro tem que dar na altura. Na altura. Mas e que até nada que não sobrevive a isso se a produção quer tomar. Nota como a uma certa altura toda a Europa e os Estados Unidos da América desconfina. Não é porque o vírus cá na feita. Sim. Desconfina porque é que por aí ou morremos todos. Exatamente. Ou vivemos com Covid. Bom, aí as consequências enormes económicas, o desemprego é enormíssimo na Europa, exatamente. Em todos os países. E só na dezenas, centenas de milhões de desempregos que não tomar nos Estados Unidos, na todo lado, exatamente. O Covid, a doença, destrui 5 trilhões e 202 bilhões. Né? Aquilo lá é superior a produto inteiro da Alemanha. Euro-dólar. Dólares americanos. O mundo perde. O mundo perde. Só no espaço de 5, 6 meses. 5, 6 meses. Consequências sociais disso é enorme. Sim. Mas é que me fala. O nível de pobreza aumenta, desempregos dispara, crises, mortes. Exatamente. E tem muitas mortes que cá está associado ao próprio Covid. Exatamente. Por isso, em termos do mundo, não que falar também como a hora que alguém sofre, esse Covid tem alguma mensagem. Mas, pelo menos, aquilo que era fundamental a ser humano, a solidariedade com o próximo, e alertar-nos sobre isso. Extremamente importante isso. OMS papel. Exatamente. E isso é extremamente importante. Que era o campo de economia, porque pode ter ideia como a economia mundial está na mão de 5% dos cidadãos. Ou seja, 5% dos cidadãos do mundo terem mais que 95% dos cidadãos do mundo. É dinheiro. Economia, exatamente. A redistribuição da renda é concentrada. E isso que leva a empobrecimento enorme de muita gente. De muita economia e de muita gente, exatamente. De muita gente, empobrecimento de muita gente. Isso, quiçá, Deus permita que homens que estão a decidir leva a mão na consciência para não alterar. Forma nova ordem econômica. É crise e superior a todas as crises, até 1929 a 37. Porque aquilo lá é crise econômica, mas é crise de saúde, crise sanitária, é para tudo. E crise sanitária que entra dentro da economia, dentro de tudo, outros setores, e para completamente. E provoca medidas drásticas que conduzem, porque as consequências das políticas públicas dos países, que é medidas, o sistema de saúde que estava organizado para certas patologias, de repente está confrontado que milhares e milhares de doentes que usam de medida. E tem países que colocava já um certo nível de idades que não atingiram. Se ultrapassa aquilo, o chega doente. Espanha. Tipo Itália, por exemplo. Itália, Espanha. Chega um momento, se chega com mais de 80 anos, não fica até hora com o muro, ninguém cana de boa, infelizmente. Itália, França, também. Aquele caso, exatamente. França, depois doentes que tem estádios, praças, depois doentes na cama, deixar, infelizmente. E um retrato muito triste, alarmante que o mundo vive com esse Covid. Que o mundo não vive. Ora, se isto não está na economia mundial. Agora, se não bem na própria economia,
A nós, desde 1974, nós estamos a produzir riqueza. Por exemplo, agora o produto interno estimado em 800 e tal bilhões de francos CFAs. Agora, ao longo do tempo que não produzir riqueza, qualquer estoque de capital que não tem, que é isso que me estou falando. Não me fala como, a partir da OSBA, no momento que nós está, a mim e qualquer cidadão, pode olhar a riqueza que não é produzido. Convertido em quê? Estradas, infraestruturas sanitárias, escolas, e não olhado na organização social, e não olhado na investigação que o país tem, né? Ciência e tecnologia, ali que não podemos falar como essa riqueza que nós estamos a produzir todo ano ali. Mas se não anda na Bissau, não anda na todo lado, imagine, por exemplo, não tem aquilo que não sabe como aquela que não riqueza maior, que é a agricultura. Mas o que é que você tem para produzir? A agricultura não tem nada. Mas você produz riqueza todos os anos. Você tem mar, você tem madeira. Mas, aliás, mar até o peixe com contrato, enfim. Na piratear. Mais está pirateado do que aquilo que está vendido. Exatamente. O que está a beneficiar próprio, que então, a balança econômica aqui nessa. Não é que a riqueza que não está gera todos os anos está nela. Não quer preparar o tecido produtivo. Também para o tecido empresarial nacional. Muito pobre. Está atrelado ao comboio do governo, sempre. Ora que o governo... E muito a castanha de caju. Há muito a castanha de caju. Ora que o governo cai, manga de empresas também está a cair. O que significa como? Aquelas empresas que eram viáveis. E que era viabilidade econômica. Tinha viabilidade econômica. É aqui que nós chamamos de empresa de regimes. De regimes. Empresas de regimes, sei lá como. E se o de uma estrutura acionista da nossa banca, 80% é detido por fora. Exatamente. Mas, a consequência, nós temos a economia global. Se você privatizar, qualquer coisa que não privatizar, todos os empresários têm direitos de bem concorrer. Agora tem nenhum empresário, nem para fazer sindicância para tirar 1 quilômetro de aeroporto a perto de Safi. Porque tem empresários. Que significa que rapidamente o setor estratégico é bem dominado por todo o capital estrangeiro. E consequência disso, que não olha nessa pandemia Covid começar. Se o governo quer que ajuda, e que o governo, vou poder falar... O impacto que foi tão grande, que foi tão sentido. Exato. Para a população mais empobrecida, sobretudo para a classe trabalhadora, exato, que na situação normal está a reivindicar salário toda hora. Exatamente. E ao contrário, na pleno pandemia, isso que acontece. E isso que ajuda conte essa pandemia. Impacto, exatamente. Impacto enorme nessa pandemia é isso. Sorte, não tem governo, vou poder falar, mas salário muito pouco. Sim, pouco. Mas quem que tem ele, ele que dá conta aquela. Exatamente. E me estila tempo e hora. E esse que alivia o sofrimento de grande parte da população. E isso, por isso, é como nós não podemos ficar de fora. Exato. Porque só de dizer que é esforço brutal. Mas quais impactos mais consideráveis que não pode assinalar com o Covid-19, por exemplo, no setor, o papel do setor turístico, não no papel de castanha de caju, gente que está a defender manga, a população está a defender empresários que maioritariamente está a defender, para além dessas pequenas e médias empresas que estão a vender na Cacifos, na Queca, Sofritiu. Mas quais impactos mais consideráveis que o seu mestre Afonso Gomes pode assinalar com esse Covid na Guiné-Bissau? Qual é o setor mais atingido, né? Logo a educação,
Sim. Que está geri manga de receita, manga de escolas privadas surge 200 e tal, só na Bissau. 235, salvo erro. A educação é atingido economicamente, socialmente, mas é atingido no futuro também do país. Sim. E nem impacta o futuro do país. Porque uma produzir gentes que ano termina, infelizmente, uma produzir gentes que realmente está na escola, mas infelizmente a que aprende tudo que quer ir aprender. Esse impacto brutal não vai sentir amanhã. Mais ou menos 2/3 de matérias. Escolas privadas que começam desde setembro. Eu tenho impacto direto do turismo. Porque o que produto, estimativa do produto, se o turismo está calculado em termos econômicos do produto interno, está calculado como exportação. Muita gente diz isso, mas o turismo está calculado como exportação. E que esse Covid, países tudo fechado, e Guiné-Bissau, que está a produzir bem, e é não sentir, porque tudo empresas turísticas, hotéis, restauração, centros de animação, teatro, discotecas, etc., que está a movimentar dinheiro da exportação, que está, por exemplo, no ilhas de Bobaque, etc., no praias, isto. E você tem o único produto que puta exporta, que é a castanha de caju. Países fechados, a que consegue bem para Guiné-Bissau. Que maiores compradores. Sim. Mais uma vez, e para enaltecer também a medida do governo, para poder acudir, dinamizar esse setor, se o pontagem é suficiente. Economicamente, não. Mas também é uma coisa que não fazer. Mas empresários choram como aqui dinheiro que aqui 15 bilhões que apoio na bancos, condições eram muito fortes e empresários que conseguem tirar de lá para até gosto. Portanto, o problema e próprio nosso sistema bancário, como é que está organizado, vou poder ter boa ideia para investir, a própria taxa que está praticada para o investimento e para o objetivo do investir 12%, ninguém can poder. Mas nesse caso concreto, é por fazer talvez melhor, mas na medida da aflição, e alguém que está pensando com todas as faculdades, e que o problema é para acudir setor, e o problema é para camponeses com a chuva que se castanha de caju na dana, porque primeiro se durante o tempo está peso, mas em medida que é discutível, mas empresários têm razão ou não, mas é em medidas que o governo encontra. Sim, porque também quando tomar dinheiro para na mão de empresários, depois a carreira vira muito mais. Exatamente. Não sabia o que aconteceu no passado. Não tem impacto sobre o próprio sistema de saúde nacional. Não tem capacidade, a uma certa altura, de acudir a tudo gente. E agora que não acudir, doentes Ele comanda cerca de 90% de infectados com Covid, tudo está nas residências, nesse caso. Sim, exatamente. No confinamento. Sim. Exatamente. É um sistema débil. Não gosta exportar. O que é que não está exportar? Quer dizer, que não gosta exportar. Não está vindo de Porto. Sim. Porque tem um único saco que sai que marca da Guiné-Bissau. Não tem empresários nesse setor, não tem atacadores, que até conseguir levar nome de exportação da Guiné-Bissau, que não há nem castanha de caju. Foi a ideia que Bimba para industrializar o setor, mas infelizmente coisas nossas. Como deve ser, aliás, é que não falar, não é que produtos internos, que riqueza que não está produzindo todo ano, onde é que está nela. Exato. Mas não tenho certeza como é para se produzir. Nunca me se fala como alguém pega produção do país e leva fora. Mal distribuído, mal utilizado, mal gerido, exatamente. Está a alguns fora do país. Porque até se alguém tem elba ali, ele entra no circuito de produção de economia. Alguém leva fora. E esse que o RGB não permite
não existe solidarizar, não existe um diálogo inclusivo com forças patriotas também, para poder travar este tipo de coisas. Se não produzir, e tem que revertir, não tem que ter centros de investigação. Os liceus têm que ter um laboratório de investigação. Esse que não preocupação no momento. RGB, momento vai faltar. Existe e ter consciência também como um dos pilares basilares da RGB e solidariedade intergeracional. Exato. E porque por solidarizar com miséria, tem que solidarizar dando alguma coisa. E então não tem que proteger na economia, não a produzir, não a permitir transformar na economia. Não que por exportar castanha de caju, trocando não com o dinheiro, mas com o arroz. Quando não podia exportar também arroz. Sr. Mestre Afonso, já agora, nós estamos na fase final de nossa entrevista. Qual que recomendações em termos de o que é que tem que fazer para impacto de Covid-19 que ha sentido tio? Porque a OMS advertiu como e que não acaba gosto. É um vírus que não continua. Na Europa, novos surtos, conselha. Países como a Itália, como a Espanha, como o Reino Unido, como a Alemanha, como a França, estão a receber mais de 1000 novos casos nos últimos dias. E tem casos de mais de 70 e tal mortos, 60 e tal mortos, 100 mortos nesses países. Implica como aquela advertência da OMS está verificada. Novo surto no outono. É uma doença que não continua. O que é que tem que fazer na Guiné-Bissau para o impacto que ha sido tão enorme? Quais medidas que não tem que tomar nesse momento? Primeira coisa, não tem que reorganizar o sistema de saúde. Para poder responder às exigências que tem. E outra coisa que não pode aliviar o sofrimento e prevenção. Para catar maneira que vou introduzir no programa tudo medida sanitária. Não tem um povo que vai fazer uma coisa e tem que obrigado. Ninguém quer fazer que ser consciência própria. Exatamente. E autoridades têm que atuar nesse caso. E nesse último tempo é temperado, exatamente. Não tem que reorganizar o sistema de saúde, não tem que endurecer algumas medidas, porque tem outra medida que pode trazer a propagação e consequência de propagação ninguém que pode ter nela, senão nós próprios que tem que contribuir. E tem uma senhora que o colega Abdurrahmane Touré, a colega Abdurrahmane Touré falou como ele a senhora fala como a bolha é doença é que está apanhando o inimigo. Sim. Não pensa como esse está apanhando o filho, o amigo, sempre o mais próximo. Sempre o mais próximo. Porque o inimigo sempre é mais distante. E essa doença está só naquilo que o mais perto. Pensa como que sempre está aqui. Esse não tem que estar aqui. E sobretudo a mensagem que vou introduzir em termos de prevenção é obrigatória. Não que por fazer outra forma, reorganizar o sistema e também acudir a algumas medidas económicas sobre o setor empresarial. Sim. E as medidas implica aqui para poder permitir o lançamento do setor empresarial. No momento, tudo na cor normalmente. Todo o setor empresarial, tirando o turismo, que arranca com alguma interrogação, mas parece que não funciona já. Assim, aos poucos, turistas cá entram ainda, porque com desconfiança, setor de aviação civil praticamente está tudo fechado. Não anúncios que faziam, ir como a Salvero amanhã, e na com voo de Euroatlântico. Sim, mas primeiro não tem ela quase todo dia, TAP três vezes por semana, Senegal, como aquele Marrocos, mas não começar a conta gotas. Até que ponto esse poder influenciar o setor turístico ou criar mais prejuízo para o setor turístico guineano? Se não reorganizar o sistema de saúde, não comunica confiança a países que podem vir, porque não poupança interna que permite que não conseguir fazer arrancar motor do turismo. E se o arranca motor do turismo, todos os outros setores ligados não andam. Exatamente. Então,
não aposta naquela introdução que eu fazer, prevenção, para não poder comunicar confiança a outros países como aliás, também não tem, e não precisa também de divulgar aquilo que é conquistas que não tem, porque se você ver número de infectados e número de mortes, então é muito inferior a manga de país, mas com manga de destinos indica para eles. Tá, por exemplo, e retoma voos para manga de países Guiné-Bissau. Exato. Mas e foi o que é que está faltando? Muitas das vezes aquela mensagem que não repetiram várias vezes para nós, a nós próprio, mas se é nós próprio que está a falar lá fora como Guiné-Bissau é um pandemônio, Guiné-Bissau isto. E o próprio guineense na luta contra a Guiné-Bissau. Exatamente. Não está conseguindo, mas é necessário uma mensagem clara que não fazia entender contas como nem países por exemplo da sub-região. Guiné-Bissau é um país menos vítima. Menos vítima. E na Palopes não está muito mal. Não, na Palopes nós estamos a Cabo Verde, por exemplo, com 2.731 casos, exato. 26 mortos. Moçambique 2.079 já arriba de nós, e 15 mortos. E Angola que tem menos 1.344 casos, mas tem 59 mortos. Exatamente. A nós nunca está mal. Não mensagem pensa como e trabalho que tudo partidos políticos, que tudo atores nacionais, empresários, independentemente da confissão de política ou religiosa de alguém, o país está em primeiro lugar. E Sr. Afonso Paficha, qual que é a mensagem já agora? Bom, mensagem que me se passa a toda a população da Guiné-Bissau e para nós serra fileira, não combater essa pandemia. Combater e significa prevenir. E todos os partidos políticos para construir mensagem positiva para o país. Porque é país e nós responsáveis, não deixar a geração, então não tem que trabalhar, não tem que apostar no país. Pensa como e forma que não pode deixar algum legado. Sobretudo a minha partido. E aposta grande a minha partido. Muito obrigado. E era assim, economista Afonso Gomes, alto dirigente do Movimento Bafatá, que na segunda-feira última, para além desse ultrapassado e fazer 34 anos de vida, de persistência e de insistência, nós estava ali na papel exatamente sobre o impacto de Covid-19 na economia e na sociedade de Guiné-Bissau. E foi assim, entrevista possível, 17 mais 10. Nona dá um breve intervalo, nona volta já.